mesmo que virtualmente, a nossa escola, trabalho nesse dia. Professor, o senhor pode iniciar, porque eu vou gerenciando com os alunos que estão com dificuldade, tá? Muito obrigado, um bom trabalho para nós, bom dia. Tá, ok. Obrigado, bom dia. Bom, pessoal, eu sou o professor Paulo Quintairos, trabalho na Inova Centro Paula Souza, que é uma assessoria de inovação do Centro Paula Souza. Como vocês não são no estado de São Paulo, né, vou falar um pouco sobre o que é. O Centro Paula Souza é um órgão que administra as FATECs e ETECs do estado de São Paulo. As ETECs são as escolas técnicas, as FATECs são as faculdades de tecnologia. Nós temos unidades em todas as regiões do estado de São Paulo. São aproximadamente 80 faculdades e mais de 300 escolas técnicas, então uma rede bem grande. E nós da Inova temos aí a tarefa de levar a inovação e analisar e avaliar projetos de toda essa rede. Inclusive fazemos também, né, alguns trabalhos como esse fora do estado de São Paulo. Então eu queria agradecer o convite, é um prazer enorme para mim estar aqui com vocês hoje. Eu vou falar sobre um tema que eu considero muito importante e tão pouco apresentado, né, nas escolas e mesmo nas faculdades. Eu leciono também nos cursos de engenharia de uma universidade e vejo que alguns engenheiros já formados têm um conhecimento muito ruim ou até nenhum sobre o assunto propriedade intelectual. Ao longo aí de todo o nosso processo hoje, vocês podem fazer perguntas à vontade. Se não conseguirem falar, podem teclar também. Enquanto eu estiver apresentando os slides, teclar vai ser um pouco mais difícil de responder, mas eu vou tentando responder aí na medida do possível, tá ok? A professora Sueli está auxiliando o pessoal com dificuldade de entrar, então eu já vou começar aqui com vocês, tá? Deve estar bem frio aí, acredito que mais frio do que aqui. Né? Aqui em Taubaté hoje, eu estou em Taubaté, no interior de São Paulo. Hoje a gente está aí na temperatura de aproximadamente 8 graus agora. Acredito que por aí esteja uma temperatura ainda mais baixa. Acho que vocês já estão vendo os meus slides. Tudo estiver correndo bem. Então, vamos ao nosso bate-papo aqui. Ixi, tem gente chegando ainda, só mais um minutinho. Bom, primeira coisa, por que eu escolhi esse título, né, de Desmitificando a Propriedade Intelectual? Porque realmente é um assunto que as pessoas têm desconhecimento dele e ainda por cima falam-se muita besteira a respeito, né? Criam-se muitos mitos. Então a ideia é realmente trabalhar essa questão de desmitificar, de trazer uma luz aí nova sobre o assunto, né? Faz parte da nossa missão na Inova Centro Paula Souza. Como eu já falei, nós temos alguns produtos que são oferecidos, todos eles são gratuitos, tá? Nós somos funcionários do governo do estado de São Paulo, e dois deles que têm tido uma amplitude maior do que o estado de São Paulo são a Academia Inova. Hoje, essa atividade aqui faz parte dessa Academia Inova. E nós temos também a nossa trilha do empreendedorismo, formada aí hoje por 3 fases, né? Que é a Escola de Inovadores, onde nós recebemos aproximadamente 1.000 projetos por semestre. Ao final dessa Escola de Inovadores,
Nós temos uma seleção dos 50 projetos mais bem avaliados que passam por um programa chamado Vitrine Nova CPS, e do Vitrine nós fazemos uma seleção de 20 projetos para ingressar no Acelera, que já é uma fase onde a gente trabalha como elaborar um plano de negócios, como criar a empresa e obter recursos para ela. Então, é um programa completo aí que está aberto, inclusive, para vocês que estão um pouquinho mais longe, né? Um primeiro mito, né, que surge, eu já vi essa discussão tantas vezes, o que é propriedade intelectual e o que é propriedade industrial. E já vi até gente discutindo, não é propriedade intelectual, é industrial. A primeira coisa é que propriedade intelectual, ela engloba a propriedade industrial. Por quê? A propriedade intelectual, ela compreende a propriedade industrial, os chamados direitos autorais e também os direitos conexos, tá? Então, propriedade industrial é uma parte aí da propriedade intelectual, tá? E quando que alguém deve requerer, deve buscar proteção dos seus trabalhos, né, das suas pesquisas, com propriedade industrial ou com direitos autorais? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês para explicar essa relação entre ciência básica, ciência aplicada, tecnologia e inovação. Acredito que vocês já devam ter ouvido falar sobre essas coisas, né? Na mídia aí, quase que todos os dias a gente tem gente falando sobre o assunto, porém, muita besteira também, né? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? Se alguém tiver pergunta, a gente pode falar à vontade, viu? Eu estou ainda aqui admitindo o pessoal que está entrando. Bom, vou dar um exemplo que eu acredito que todos vocês consigam entender para a gente ver a diferença entre ciência básica, aplicada e tecnologia. Quando alguém estuda as propriedades de um metal que está na natureza, por exemplo, ferro, cobre e outros metais, né? Estudar o quê? Ah, como é que ele é formado, qual é a formação microscópica dele, se ele é um bom condutor, ou se ele é qual deles é o melhor condutor, qual é a resistência dele. A pessoa está estudando como a natureza é. E aí, como é que ela pode proteger os resultados que ela está obtendo sobre isso? Com direito autoral, publicando artigos, publicando livros, tá? Fazendo palestras, divulgando vídeos, tudo isso é passível de proteção com direito autoral, para que ninguém saia usando esses produtos sem citar, sem referenciar o autor, né? Mas como a pessoa não criou nada, ela tem direito só à autoria, e isso é caracterizado como ciência básica. Um passo à frente disso. Quando a pessoa começa, né, o pesquisador começa a estudar como criar novas ligas metálicas novas, como fazer tratamentos nas superfícies desses metais para dar novas propriedades, tudo isso já recai num ramo chamado ciência aplicada, né? Ele está construindo novos conhecimentos a partir daqueles conhecimentos da ciência básica. Ainda assim, ele deve buscar a proteção, né, dos seus estudos, dos seus resultados, por meio de direitos autorais, ou seja, publicando livros, artigos, fazendo apresentações em congressos, etc. Se alguém usa esses conhecimentos de ciência básica e aplicada para investigar como alguns metais podem aderir aos ossos do corpo humano e cria com isso uma prótese ortopédica ou odontológica,
isso já é uma tecnologia. E aí a gente já começa a avançar aqui, indo lá para a área dos direitos protegidos com propriedade industrial. Especialmente se a tecnologia criada, né, tecnologia que a pessoa produziu, ela for uma novidade, ou seja, alguma coisa que ninguém fez ainda. E aí é possível requerer uma patente sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre os tipos de patentes. E aí sim a proteção recai como propriedade industrial, porque a ideia é proteger, inclusive do ponto de vista comercial, essa invenção. Tá? Tudo bem com essa evolução aí de propriedade, de direitos autorais até propriedade industrial? Alguém tem dúvida? Alguém tem pergunta? Nenhuma? Então, como o nosso foco aqui é inovação com propriedade industrial, a gente vai passar agora para uma rápida, né, revisão geral do que é patente, do que são marcas e todos os tipos de propriedade intelectual que a gente tem disponível aí, né, no Brasil e amparado pela legislação. Essa foto gerou muita confusão. Não sei se vocês já viram essa foto em algum lugar. Essa é a selfie de um macaco, isso mesmo, né? O fotógrafo preparou tudo, deixou as câmeras a postos, etc, etc. Mas quem pegou a câmera e clicou foi o macaco. E essa foto gerou muita discussão, porque a pergunta que se faz é: o cara que deixou a câmera, que preparou a câmera, que foi para o meio do mato, né, para trabalhar com esses macacos, ele tem direito autoral sobre essa foto? Né? Ele poderia cobrar por essa foto? E a discussão, que parece piada, mas não é, ela é bastante séria, ela vem do seguinte: todas as leis que falam sobre propriedade intelectual, elas dizem que propriedade intelectual se refere a criações do espírito humano. E como a gente sabe, o macaco pode até ser muito semelhante a nós humanos, mas ele não é humano. E daí haveria ou não propriedade intelectual, direito autoral sobre essa foto? Essa briga rolou bastante na justiça e ela acabou chegando a um acordo em que o fotógrafo pode cobrar, mas ele é obrigado a destinar uma parte significativa dos recursos para sociedades que cuidam dos macacos, né? Porque também não havia base legal para atribuir os direitos autorais ao macaco. Mas sempre pensem que propriedade intelectual se refere àquilo que foi criado pelo intelecto humano, ok? E que propriedades intelectuais são essas? Que direitos são esses? O que isso engloba? A gente tem aqui uma lista de tudo aquilo que é protegido pela legislação no Brasil, né? O direito autoral, ele protege os direitos do autor, os direitos conexos e os programas de computador. Tudo isso se refere aos chamados direitos autorais, tá? Direitos do autor, direito de quem criou, né? O autor de um livro, o autor de uma novela. O direito conexo é o direito de quem executou. Então, se um cantor, num show, ele está executando uma composição de um outro autor, né, de um compositor, ele tem aí direitos conexos pela apresentação e o autor da música, o direito autoral. Os programas de computador no Brasil, eles são tratados de maneira muito semelhante no global do direito autoral, tá? Isso é uma discussão que muita gente também se engana sobre o registro de software, né? Eu já ouvi pessoas dizendo: ah, eu vou pedir a patente de um software. Sinto muito, isso não existe. Software, programa de computador, ele tem direito autoral, tá? Mas não patente.
A propriedade industrial propriamente dita, ela engloba as marcas, as patentes, os desenhos industriais, as indicações geográficas, e isso tudo visa o quê? Proteção contra a concorrência desleal, tá? Eu vou falar sobre cada um desses tópicos um pouco mais para frente. E temos também aí, dentro da estrutura do nosso Instituto Nacional de Propriedade Industrial, uma parte destinada à chamada proteção sui generis, que é que cobre, né, a topografia de circuitos integrados, os cultivares, né, evolução das plantas, novas sementes feitas a partir da junção de outras, com processos de enxerto, etc., etc., e também os conhecimentos tradicionais, por exemplo, os conhecimentos indígenas, eles têm essa proteção sui generis, tá? Alguma pergunta, pessoal? Professora Sueli, tem alguém aí querendo fazer pergunta e tem vergonha de falar? Acho que não. O chat, eu deixei ele ativo. Ok. Acho que eles vão usar o chat para fazer as perguntas. Tá, ok. Nossa, tem mais gente chegando. Deixa eu admitir todos aqui. É que Bom, nós estamos com dificuldade, alguns não conseguiram baixar o aplicativo ainda, mas não precisa. e alguns estão entrando agora, professor, mas eu estou tentando projetar na sala para acompanharem. Ok. Não precisa baixar o aplicativo, viu? Pode abrir direto pelo navegador. Tá? Não é necessário, não. Quem já tem ele, ok, mas quem não tiver pode só abrir no navegador. Ok. Acho que todo mundo já viu um tênis de corrida, né? Deve ter gente aí que gosta de correr. Eu sou um corredor fanático aposentado das corridas, infelizmente por lesões no joelho, mas pretendo voltar. Mas é um tênis de corrida, tem proteções? Sim, algumas, tá? O que protege este produto no mercado de cópias, de falsificações, etc.? A indústria, de bastante tempo já para cá, ela tem feito essa proteção usando não um instrumento, mas um conjunto de instrumentos. Então, aqui, por exemplo, num tênis de corrida, nós temos exemplo de proteção por desenho industrial, por patente de Olha modelo de aqui, ó, utilidade. eu vou fazer o combinado. Engraçado que outra coisa vocês conseguem acesso, né, Cristian? Senta. Bom, então, num produto como esse, o que está protegido, né? Alguém poderia começar a produzir algo igual? Vamos ver por que não. Por exemplo, o pessoal da Mizuno desenvolveu um material novo, né? Um material que dá um sistema de amortecimento especial, que foi fruto aí de pesquisas, né? De desenvolvimento de produto, etc, etc. Este sistema de amortecimento e o material que eles usam para fazer isso foi protegido com uma patente de modelo de utilidade. O que seria modelo de utilidade? Quando a gente fala em patente, existem dois tipos. A chamada patente de invenção, que é quando eu crio alguma coisa que não existia, ou quando eu faço uma mudança substancial, quando eu dou uma nova utilidade para alguma coisa que já existe. Então, o amortecimento de tênis e também o processo de respiração, né, na parte de cima do tênis, ele já existia, não foi criado pela Mizuno. O que eles criaram foi um modelo novo. Por isso, esse sistema não pode ser copiado, porque ele está protegido como modelo de utilidade. Já o formato desse tênis, eu poderia fazer um tênis igualzinho a esse, mas com outros materiais, né? Só copiando a forma dele.
Também não é possível porque eles fizeram o registro como desenho industrial, que é uma proteção só do formato dele. E por último, a marca Mizuno, né, esse desenho aqui, e escrever a palavra Mizuno desse jeito, também não pode ser copiado por qualquer um, porque é uma marca registrada e reconhecida. Então a gente tem aqui, num único produto, uma, duas, três tipos diferentes de proteções, tá? Aqui nós temos dois produtos, um muito popular, outro popular só numa região do Brasil, que eu vou usar para falar um pouco sobre as diferenças entre marca e segredo industrial. Por exemplo, aqui, vocês já viram algum outro fabricante que não a Coca-Cola utilizando uma garrafa deste formato? Falo da garrafinha de vidro, tá? Ninguém copia essa garrafinha de vidro. Esse produto está no mercado há muitos anos, desde que eu era criança, né? Já existia essa garrafinha da Coca-Cola, inclusive não existia o PET ainda, mas já existia isso aqui. E até hoje ninguém produz nada parecido. Por quê? Esta garrafa, ela foi registrada pela Coca-Cola como uma marca tridimensional. E marca é um tipo de registro que pode ser mantido eternamente, desde que o dono da marca, o proprietário, né, da marca, faça os pagamentos das taxas. No caso do Brasil, isso significa uma renovação a cada 10 anos, tá? Então ninguém pode produzir uma garrafinha parecida com essa. A marca Coca-Cola, ou seja, a palavra Coca-Cola escrita deste jeito, ela é também uma marca registrada, ou seja, ninguém pode usar porque é crime, já que Coca-Cola tem dono, né? Do mesmo jeito, Guaraná Jesus. Mas aqui cabe um comentário, né? Alguém pode registrar como marca a palavra Jesus? Não, não pode, é um nome próprio. Existem pessoas que têm esse nome e também é o nome de uma divindade, né, religiosa. Então, não poderia ser registrado. Guaraná também, a palavra Guaraná, não pode ser registrada. É o nome de uma fruta, né, uma palavra da língua portuguesa, nome de uma fruta e ninguém pode ser dono disso. Porém, Guaraná Jesus escrito deste jeito, com essa grafia, essas cores, isso sim pode ser registrado e é registrado como uma marca. E o que está dentro da garrafinha de Coca-Cola? Aí vem uma discussão bem legal, tá? Quando a gente faz, né? Quando uma empresa ou uma pessoa faz um registro lá no INPI, ele, ele entrega, né? Ele revela como aquele produto é feito. Em todas as nuances, com todos os detalhes, ele revela como o produto é feito. E durante algum tempo ele pode explorar com exclusividade esse produto, mas depois disso ele se torna um produto público, ou seja, que qualquer um poderia produzir, qualquer um poderia vender, sem ter a necessidade de pagar ao criador do invento por isso. Como a Coca-Cola não pretende jamais deixar de produzir Coca-Cola, muito menos tornar isso alguma coisa pública, ela resolveu simplesmente não contar para ninguém, né? Não há nenhuma proteção legal, do ponto de vista de registro, de marca ou de produto, para o líquido Coca-Cola, né? Sobre o processo produtivo. Porém, eles guardam isso como um segredo. E aí as proteções que eles colocam é todo mundo que tem acesso ao processo de fabricação precisa assinar termos contratuais, se comprometendo a jamais divulgar. Caso essa divulgação seja feita, né, isso implicaria em multas pesadíssimas, daquela de ser impossível de pagar, né? Então eles fazem a proteção deste formato. Com isso eles ganham o direito de, né, o direito não, com isso eles ganham a possibilidade de produzir eternamente a Coca-Cola sem nunca revelar para ninguém os segredos, né, de como é feito isso. Então é uma coisa bem assim interessante,
Porém, né, é um segredo. Como todo segredo, tem suas fragilidades e por isso eles tomam muitos cuidados. O Guaraná Jesus também é protegido dessa forma e também é um produto da Coca-Cola, tá? Era um produto do Nordeste brasileiro, se não me falha a memória, do Maranhão, que fazia muito sucesso por lá como produto independente e a Coca-Cola acabou comprando aí os direitos, tá? Não sei se alguns de vocês já viram ou ouviram falar da novela Roque Santeiro, né? Uma novela que teve aí, foi um sucesso muito grande no Brasil, né? Foi um sucesso enorme da Rede Globo. E eu estou usando ela aqui como exemplo de proteções que a Globo Participações criou. Ela criou uma marca Roque Santeiro. Aqui, Santeiro não poderia ser protegido, é o nome de uma profissão, ninguém pode ser dono do nome de uma profissão, né? Ninguém pode cobrar pelo uso dessa palavra. Roque é um nome, né? Tem muita gente com esse nome, Roque. Então também não poderia ser protegido. Porém, Roque Santeiro escrito deste jeito, com essa letra aqui para cima, com fundo escuro, todo esse formato aqui, ele é protegido sim e tem dono. Se alguém estampar essa marca ou colocar isso num vídeo ou mesmo numa roupa, ou num produto qualquer, só pode fazer isso se pagar royalties para a dona da marca, que é a Rede Globo, né? A Globo Participações. Tá? A novela ela teve dois autores, o Dias Gomes, que escreveu o romance, e o Aguinaldo Silva, que fez a adaptação para televisão. Então, ela tem direitos autorais. Esses caras aqui, eles têm que ser citados sempre como os autores, aqueles que criaram, né, que escreveram a novela. Essa proteção é uma proteção bastante longa, tá? Até quando é necessário pagar a eles ou, né, aos seus descendentes, no caso aí, né, quando já faleceram, por essa produção? 70 anos após a morte dos autores. Na realidade, um pouco mais do que isso, porque são 70 anos contados a partir do primeiro dia do ano seguinte à morte de um autor. Então, por exemplo, se o autor de um livro, né, brasileiro falecer neste ano de 2022, os direitos de autor sobre essa obra, eles vão perdurar de até, né? Começa a contagem aí a partir de 1º de janeiro de 2023 e vai até 2093. Ou seja, só em 2094 essa obra vai cair, né, em domínio público, ou seja, que qualquer um pode usar o texto, pode publicar, sem precisar pagar aos descendentes, tá? Os direitos conexos, eles recaem sobre quem executou a obra, nesse caso, os atores, o diretor, né? Então, todos os envolvidos na filmagem aí da novela, né? Todos esses autores, eles não têm direito autoral, mas sim direitos conexos, direitos sobre a execução. Se alguém exibir cenas dessa novela em um local público, como um bar ou um restaurante, ele precisa pagar uma taxa recolhida pela ECAD, que é aquilo que eles vão destinar depois aos autores e aos donos do direito conexo, tá? Um produto aí que muita gente usa, um celular, né? E entrou aí na nossa vida cotidiana já há algum tempo. Acredito que alguns até estejam usando celulares para assistir essa palestra. Ele é protegido como? Tem muita proteção em cima de um aparelho como esse, tá? Vamos ver algumas delas. Marca. Tem duas marcas aqui, ó. No caso, a marca da maçãzinha mordida, que é uma marca de apresentação gráfica que pertence à Apple,
e a palavra iPhone, que é uma longa briga no Brasil. Um assunto até bem interessante, que vale a pena até que vocês acompanhem ele pela mídia, tá? Porque ele é bem interessante. Por quê? A Gradiente, uma fábrica brasileira de produtos eletroeletrônicos, bem antes da Apple criar o iPhone, eles lançaram no Brasil um celular que tinha esse nome, iPhone, e registraram a marca. Então existe uma briga judicial se a Apple deve ou não pagar royalties para a Gradiente pela venda deste produto no Brasil, já que existe um registro anterior, né? A Apple argumenta que é uma marca de renome internacional e que por isso não precisaria. Quem está certo? Os juízes vão chegar a uma conclusão. O processo que está rolando na justiça brasileira já tem aí um bom tempo, tá? Então aqui nós temos duas marcas protegidas. Temos patentes, sim, sobre todos os elementos novos que foram criados para este telefone. Existe patente relacionada à tela, a como a tela se comunica com o restante do sistema. Existe patente sobre os conectores, por isso os conectores da Apple, eles são exclusivos, né? Eles foram registrados com, com, com patentes que impedem que outros fornecedores, que outros fornecedores não, desculpa, que outros fabricantes utilizem, tá? Então tem a proteção também do programa, né? O programa que é usado aqui para fazer esse sistema funcionar, ele é protegido. O formato, alguém poderia produzir um celular com formato igualzinho da Apple. Posso fazer um celular que roda o Android, mas utilizando o mesmo desenho do celular da Apple? Não, não pode, porque tem uma proteção como desenho industrial, tá? E os circuitos integrados que estão aqui dentro desse aparelho, eles também são protegidos pela proteção de topografia de circuito integrado, que é também um tipo de proteção garantida aí por quem faz os registros, tá? Então, a indústria atualmente, né, não atualmente, mas já de longa data, eles vêm fragmentando as proteções, ou seja, ao invés de proteger um produto como um todo, eles criam várias proteções em torno de tudo aquilo o que forma esse produto, de maneira que seja muito difícil para a concorrência copiar ou fazer uma adaptação daquilo o que eles já criaram, tá? Então, uma tendência dessa fragmentação adotada aí pela indústria. Onde tudo isso pode ser encontrado, onde a gente pode ter acesso àquilo que é protegido, é de direito público. Todos os brasileiros, né, aliás, qualquer pessoa no mundo, né, pode entrar aqui no site do INPI, que é o nosso Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para fazer buscas sobre produtos protegidos, marcas, requerer uma marca, né, requerer uma marca, fazer todo o processo. Eu quero criar uma marca, eu vou aqui e faço o registro para que ninguém possa usar essa marca. Isso é possível, né? E é assim que é feito, e é o único canal que existe para fazer isso no Brasil. Então vale a pena aí uma, uma proteção, tá? Por que que isso é feito, né? Por que que as empresas procuram essa proteção? A marca é um sinal que distingue, é um sinal distintivo, né, de um produto ou do serviço, né? Ela tem que ser visualmente perceptível, ela pode ser gráfica, ela pode ser tridimensional ou pode ser simplesmente uma palavra que ela simboliza para o consumidor aquele produto ou serviço, inclusive do ponto de vista da qualidade e da usabilidade de um produto. Como que ela é protegida legalmente? Ela é protegida depois de feito o processo todo digital no INPI. A proteção é de 10 anos, prorrogável por mais 10 anos indefinidamente. Ou seja, a cada 10 anos o dono da marca vai lá e faz uma nova, não é nem um novo registro, ele simplesmente renova o registro, tá?
Por que que isso é feito? Isso é feito para que a gente tenha proteção contra coisas como essa aqui. Olha só. Isso aqui estampado numa garrafa PET, daquela padrão que todas as empresas usam, de 1,5 litro, 2 litros ou até mais, poderia facilmente levar um consumidor a comprar esse produto, esse Mepsi, pensando que está comprando Pepsi, cola, né? E isso é uma tentativa de enganar o consumidor. Por isso, um registro, um pedido como esse daqui, ou um produto como esse daqui, é retirado do mercado sob a alegação, né, de que ele está violando uma marca registrada. Do mesmo jeito, essa aqui, ó, Campacola, né? Isso aqui, estampado aí numa garrafa, será que não levaria um consumidor a comprar achando que a Coca-Cola estava em promoção bem mais barata? Poderia, né? Mesmo que o cara diga, olha, não, é de limão, é de laranja, manga, é um clube soda, ok, mas Campa-Cola escrito desse jeito, gente, é uma tentativa de enganar o consumidor. Não pode, e a Coca-Cola, obviamente, se interpôs a isso, né? Coca-Cola é uma marca de produto. Nós temos também marcas de serviços, por exemplo, a CVC, né, que é uma companhia de viagens, né? Ela oferece serviço, ela também tem a marca dela registrada. As certificações, como os produtos que são certificados pela Anatel, eles também têm uma marca, né? Ninguém pode estampar esse símbolo aqui, essa forma gráfica aqui da Anatel. E nós temos também as chamadas marcas de uso coletivo. Por exemplo, a Intel, né? É bastante comum que as pessoas comprem um computador de marcas diferentes e que eles tenham um selo descrito Intel. Por quê? Porque todos os produtos que carregam aí o processador da Intel têm direito de usar essa marca, uma marca coletiva, tá? Que distingue o quê? A qualidade que você espera do produto, né? Um notebook, por exemplo, um computador que ele tenha o chip da Intel ou de um outro concorrente também, né? Não é um chip desconhecido e isso agrega valor ao produto, tá? Então é uma marca coletiva. Eu estou apresentando aqui para vocês o típico documento que vocês podem acessar lá no INPI, tá? E aqui eu vou fazer alguns destaques para vocês do que é possível de ser registrado, do que é possível de ser protegido, tá? Isso aqui é uma parte, né, uma tela, né, do documento que a gente acessa no INPI. Vocês podem acessar também, né? Todo mundo pode, é aberto, né? Então, o que que a gente distingue aqui? Bom, eu já coloquei que é um registro de marca. Qual a marca solicitada? Apple, ou seja, aqui é uma proteção sobre a palavra Apple. Essa proteção, ela é muito discutível, sim, né? E deu bastante confusão, sim. Por quê? Apple é uma palavra da língua inglesa. Maçã. Alguém pode ser dono disso? Há muitas discussões. E essa empresa aqui, a Apple, né, ela queria ser dona dessa palavra e não conseguiu. Ela conseguiu ser dona desta palavra, Apple, para alguns produtos como computadores e software de computadores. Então, eles não conseguiram uma exclusividade da palavra Apple abrangente, tá? Eles só podem ter essa exclusividade para computadores e software de computadores, tá? É uma apresentação chamada nominativa. O que que isso quer dizer? É a palavra mesmo, tá? Procurador, essa empresa, Daneman e Ipanema Moreira, é a procuradora, ou seja, a empresa que representa a Apple junto ao INPI para tratar desta marca, tá? Temos aqui
o início da vigência, né, que foi em 2017 no Brasil, tá? Então aqui com todos os prazos para prorrogação que eles vão ter direito, né? E já devem ter entrado, né, com um novo pedido. O primeiro pedido deles vem aqui, 2008, tá? Então, se vocês acessarem o INPI, vocês vão ter acesso a todos esses processos, tá? E por que que demorou tanto tempo para essa marca ser concedida? Exatamente pela abrangência, né? Eles não poderiam ter exclusividade do uso da palavra Apple no Brasil. Eles conseguiram isso para um tipo de produto específico só, né? Que são os computadores, tá? Já essa daqui, que eu já apresentei para vocês, o Rock Santeiro escrito desse jeito, né? Como eu comentei com vocês, é uma marca de apresentação mista, porque nem a palavra santeiro, nem a palavra rock podem ser protegidos, podem ter dono, já que são palavras da língua portuguesa, nome próprio, né, e nome de uma profissão. Mas, escrito desse jeito, por isso a apresentação mista, tem um dono sim. Quem é o dono disso está aqui, ó, o titular, dono da marca, é a Globo Comunicação e Participações, tá? Representado no INPI por esse procurador aqui, que é o escritório Matos e Associados Advogados, tá? Essa marca é protegida para entretenimento, diversão, cinema, programas de televisão. Aqui tem uma longa lista, tá? Quanto maior essa lista, cada elemento adicionado aqui acrescenta um certo valor a ser pago, né, pelo registro da marca, já que a abrangência de uma marca no INPI torna o registro um pouco mais caro, tá? Dúvidas? Tudo bem até aí? Aqui no chat, pelo que eu estou vendo, não tem nenhum comentário. Mas no final também eu abro para vocês fazerem perguntas, tá? Aqui, um registro que a Apple conseguiu. A maçãzinha mordida. Ninguém pode ser dono da maçã, né? Mas uma maçã desenhada desse jeito e com esse pedaço faltando tem dono sim. O dono dela aí sim é a Apple, né? A Apple conseguiu aí esse registro. Eu rabisquei mais do que deveria aqui, deixa eu apagar. Ok. Tá, então a Apple conseguiu esse registro, ela é a titular da marca, representada no Brasil pelo escritório que é esse Denneman e Ipanema Moreira, tá? Ela solicitou esse registro em 2012 e teve a concessão dele em 2015, tá? Então, eles levaram aí 3 anos para conseguir ter esse registro. E ele é relativamente amplo, tá? Porque ele vale para serviços de rede social online, serviços de formação, equipamentos. Aqui tem uma lista longa que está cortada lá no site direto. Vocês vão ter oportunidade, se clicar aqui, de verem todo o documento, inclusive de acessar aqui o PDF mostrando como eles fizeram a solicitação e acompanhar todo o processo. Então, alguém pode estampar essa maçãzinha numa camiseta só se tiver um contrato com a Apple, e esse contrato precisa ser registrado em NPI, especificando inclusive quanto deve ser pago por este uso, tá? Que não é pouco dinheiro, já que é uma marca muito famosa. Em geral, a Apple não concede isso para ninguém, né? Só aquilo que é produzido por eles que tem aí o direito de usar esse logo, né? Essa marquinha. Isso aqui eu acho que todo mundo conhece. Mesmo, né, olhando para esse desenho aqui, sem ter aí a marca escrita aqui, todo mundo reconhece que é o Yakult. Por quê que isso daqui não pode ser copiado, não pode ser utilizado, né, esse mesmo ingrediente, essa mesma embalagem aqui não pode ser usado pelos concorrentes? Porque ela foi registrada por esta empresa aqui, que é a empresa dona da Yakult, tá?
que tem um procurador, tem um escritório que a representa, tá? E ele foi registrado como uma marca tridimensional, tá? Isso existe sim. Então a garrafinha da Coca-Cola, a embalagem aí do Yakult, tudo isso tem proteção como marca tridimensional. Por isso que, enquanto eles pagarem por esse registro a cada 10 anos, ninguém pode utilizar uma marca deste tipo para embalar laticínios em geral, que é bastante amplo, tá? Aqui tem todo o processo, inclusive o projeto de como fazer isso, né? Quais as proporções que tem em todos esses desenhos, todas essas reentrâncias aqui, tudo isso está especificado aqui, de maneira que se alguém produzir algo parecido, o pessoal da Yakult vai lá e diz, olha, esse cara está me copiando e eles não podem porque eu sou o dono deste formato de garrafa, tá? É uma marca tridimensional. Aqui nós temos, então, duas palavras, perdão, uma palavra aqui, sorriso. Ninguém pode ser dono da palavra sorriso, não é uma palavra brasileira, não é uma palavra da língua portuguesa, e no Brasil ninguém pode ser dono dela. Do mesmo jeito, como eu comentei antes, a palavra Apple não pode ter dono, mas Apple, representado assim, tem. E esse Apple aqui, escrito desse jeito, será que tem dono? Tem sim, olha só. Existe uma rede de hotel no Brasil que tem o documento, né, que garante a ela o registro, né, e a posse da marca Apple para a rede de hotel. Então alguém pode, posso criar um hotel, né, e chamar esse hotel de Apple? Não pode. Não pode porque já tem dono, né? Mas eu posso usar a palavra Apple para vender frutas? Posso, porque isso daí ninguém é dono dela. Eu posso usar a maçãzinha, essa maçãzinha aqui, para vender computadores? Também não. E aqui a palavra sorriso, escrita deste jeito, em vermelho, com, né, esse desenho aqui que imita um sorriso, que eu espero que todos vocês estejam sorrindo hoje, não pode ser também reproduzida porque tem dono e é de uma farinha de milho, né? Pertence a uma empresa. Também a palavra sorriso escrita deste jeito aqui também não pode ter aí o seu uso disseminado, já que tem dono, é de uma marca de creme dental, tá? Então também a gente tem aí uma restrição em relação a isso, tá? Então, a gente viu aí bastante de marcas de marcas, né? Faltou só comentar as marcas que não têm uma proteção legal no Brasil, mas que ainda assim a justiça não permite que elas sejam copiadas, que são as chamadas marcas de alto renome, aquelas que são conhecidas internacionalmente e que, por isso, quando alguém tenta copiar, eles podem entrar com um processo impedindo o uso, né, da marca, com o uso indevido, e essas marcas são como, por exemplo, a marca Barbie, né, da boneca Barbie, Ferrari, né, uma marca italiana que ela tem renome internacional e por isso ela não precisa de um registro em cada país, o que seria uma loucura. Google também, né, uma marca mais recente e que tem proteção por ser uma marca de alto renome. A Natura, né, a Natura hoje é uma marca brasileira que vende aí para vários países, tem lojas Natura espalhadas aí pelo mundo. E ela tem uma proteção de marca de alto renome. Claro que no Brasil eles têm o registro da marca, mas eles não têm o registro de marca em todos os países onde eles comercializam o produto. Por isso eles já caem aí na marca de alto renome, tá? E tem gente chegando. Aqui alguns processos que estão lá no INPI, que eles são
até divertidos, né? O que está escrito aqui, ó, quando a gente está com todo mundo conectado e com o microfone aberto sem vergonha de falar? Muita gente diz Coca-Cola. E aí eu digo, leia direito, com atenção. Está escrito Cola-Cola. Com letras e formato muito, muito parecido àqueles usados pela Coca-Cola. Colou? Não, não colou. Não colou. Essa empresa aqui, a Cadoc Limitada, sem procurador, sem um advogado que a representasse, né, o próprio dono da empresa entrou com um pedido do registro da marca Coca-Cola, que foi arquivado, né? E ele queria como mista, ou seja, ele queria proteger a palavra e também queria proteger mais o quê? Queria proteger a palavra e a forma de escrever, né? Não deu, não colou, tá? A gente pode ver aqui que teve como oponente a isso a Coca-Cola, né? The Coca-Cola Company está aqui, ela se opôs a isso, e aí tem aqui toda a briga judicial em torno da marca Cola-Cola que não colou e foi para os processos arquivados do INPI. E insistem com Cola-Cola. Mudou o formato, mudou a grafia. Aqui já foi uma outra empresa, né? Essa empresa aqui de sucos, tá? Que tentou também, essa já com o procurador, mas também não colou, ó, foi indeferido, tá? Eles queriam a palavra e a forma de escrever, e adivinha quem se opôs a isso? Adivinha quem está aqui como oponente? A Coca-Cola Company novamente, né? O pessoal que representa a Coca-Cola não deixa que alguém faça um registro como esse, argumentando que é bem fácil de ver que é uma tentativa de confundir o consumidor e de fazer com que ele compre um produto que não é aquilo que ele está pensando, né? Uma sensação bem ruim que a gente tem, né? Quando alguém compra um produto e depois vê que, nossa, eu fui enganado, né? Isso aqui não é o que eu pensei que eu estava comprando uma coisa e comprei outra, né? A forma como ele foi apresentado levou o consumidor a ser enganado. Legal. Aqui exemplos de produtos que deram uma bela briga judicial e que acabaram com uma negociação de mudanças, tá, que foram implementadas. Essa marca aqui, Johnnie Walker, mesmo que vocês não tenham idade para consumir os produtos da Johnnie Walker, já devem ter visto, é uma marca internacional, né, de alto renome, de um uísque bastante popular. No Brasil, foi criado uma cachaça, produto de alta qualidade, genuinamente nacional, mas os caras batizaram o produto de João Andante e apresentaram a marca desta forma, sim, né? Não um senhor elegante de gravata borboleta e cartola, mas um típica figura associada aos agricultores, né, brasileiros, né? Com um galho, com uma trouxa de coisas pessoais e um chapeuzinho de palha, né, caminhando, e chamaram de João Andante. A Johnnie Walker não gostou da brincadeira, entendeu que era uma tentativa de copiar o produto deles e de ganhar mercado às custas da fama da Johnnie Walker e processou. E o pessoal da João Andante teve que mudar a marca deles, tá? E hoje eles têm direito a uma marca, eles vendem legalmente no mercado internacional, inclusive, eles já exportam essa cachaça, mas não é mais a cachaça João Andante, eles vendem a cachaça O Andante, que continuou aí com a sua trouxinha de objetos pessoais, com o seu chapeuzinho de palha, mas não tem mais as pernas, né? As pernas do João Andante foram vetadas, porque ela ainda, né, faria com que uma pessoa pudesse comprar esse produto associando ao Johnnie Walker. Uma briga mais interna.
a China Inbox, que é dona da marca China Inbox, que tem o registro de desenho industrial desta embalagem, não permitiu que a UAI fizesse uma cópia tão descarada assim do produto. Tiveram que mudar a cor, tiveram que mudar dimensões, uma série de coisas para não infringir os direitos legais sobre esta criação aqui desta embalagem da China Inbox, tá? Então as empresas elas usam essas proteções para não permitir que exista concorrência desleal, tá? Vamos passar agora às patentes. Se alguém tiver perguntas, pode fazer. Se quiser também pode deixar para o final, tá? O que é uma patente? Se alguém cria um produto ou não cria um produto totalmente do zero, mas pega um produto que já existe e faz uma modificação nele, né? Uma modificação que tenha utilidade e que tenha mercado, ou seja, alguma coisa que seja útil, que seja novo e que tenham pessoas querendo comprar aquilo, tá? Essa pessoa pode, ou empresa, né, pode requerer uma patente. Nesse caso, a patente que eu estou apresentando aqui para vocês é de uma bicicleta ergométrica, tá? Daquele tipo mais tradicional, mais antigão, que ela foi adaptada, vejam que não tem o pedal, ela foi adaptada para uso com uma manivela. Então a ideia aqui de quem criou esse produto era terapia, fisioterapia, recuperação de pessoas com problemas nos braços, nas mãos, né? E não nas pernas, onde a pessoa senta no banquinho e faz um exercício girando aqui a manivela, e aí tem uma regulagem de altura, uma regulagem de inclinação também. Aqui tem toda a descrição de como esse produto deve ser feito, tá? Uma patente deve ter clareza suficiente para que qualquer pessoa pegue o documento, pegue esse projeto que é de acesso público e faça uma cópia dele, possa produzir isso. Por isso existe a proteção e por isso é relativamente fácil dizer se alguém copiou ou não um produto que está com a proteção ativa, tá? Neste caso, quem criou esse produto não criou a bicicleta ergométrica, ela já existia, ela deu uma nova, introduziu uma modificação e deu um novo uso. Por isso, ó, é uma patente de modelo de utilidade. Está escrito aqui, patente de modelo de utilidade, tá? Que foi introduzida em uma bicicleta ergométrica que já era uma coisa conhecida para uso terapêutico e outros. Nesse outros aqui, ele abrangeu muitas outras coisas. Por exemplo, pode ser por diversão, por distração, qualquer outra coisa, tá? Quem é a dona, né? Quem é a pessoa que criou isso aqui e é dona desse produto? A dona Sônia Maria Anaga, tá? Que é a inventora deste produto, que entra como um modelo de utilidade e não uma invenção absoluta. Como é que é o processo? Ela fez o depósito deste pedido em 2007, desculpa, tá? Depois que ela entra com o pedido, esse pedido fica 18 meses no INPI sem que seja publicado, fazendo uma análise preliminar, tá? Ou seja, está lá, ela sabe que está lá, mas ninguém viu ainda, tá? Se a análise preliminar for satisfatória, mostrar que realmente não existe isso aqui no mercado, que é uma novidade, aí é feita a publicação, tá, lá no INPI, ou seja, todo mundo tem acesso, todo mundo pode ver como é que é, e começam os trâmites para fazer todos os testes para verificar se de fato esse é um produto novo, se nunca ninguém fez isso em lugar nenhum do mundo, e se ele é ou não passível de ter uma proteção por meio de uma patente. O INPI leva, em média, 6 anos para dar o veredito final,
neste caso, a patente foi concedida em 2015, tá? E aí, a dona Sônia, né, por meio desse procurador aqui, né, o escritório que a representa, passou a ter o direito de explorar este produto com exclusividade, tá, por 15 anos contados a partir do depósito, ou seja, neste ano, né, em 11 de janeiro de 2022, este produto caiu no que a gente chama de domínio público. Ou seja, se eu quiser produzir isso aqui, eu pego a receita de bolo que ela me deu, né, todo o projeto, eu posso produzir e não posso mais, e não preciso mais pagar a dona Sônia por isso, né, já que a patente caiu em domínio público, tá? Claro que sempre que alguém for citar a criação deste equipamento, a dona Sônia deve ser citada, isso é eterno, né? O direito autoral não caduca, né? O direito à autoria intelectual, ele não caduca nunca. Porém, eu não preciso mais pagar para ela, tá? É um produto que está no que a gente chama de domínio público. Ela teve aí um período de 15 anos para explorá-lo comercialmente. Como eu disse a vocês anteriormente, esse tipo de proteção não é muito comum na indústria, não, tá? A indústria não costuma proteger um equipamento como um todo. Ela faz uma fragmentação disso. Então, aqui a gente tem um outro exemplo interessante, que é a de uma trava de bicicleta, né? A indústria não faz mais o registro de um modelo de utilidade de um modelo de bicicleta como um todo, mas sim de componentes que ela vai criando e que ela vai modernizando. Essa trava de bicicleta, ela tem uma série de modificações aqui feitas, né, na rotação do eixo central, né, de como ela vai ser encaixada, e ela, portanto, está pedindo a proteção no Brasil. Aqui, detalhes importantes para a gente entender como funciona esse mercado de patentes, tá? Número do pedido, propriedade intelectual, é o registro que ela ganhou quando foi dado início ao processo. O depósito foi feito em 2004, tá? E ele fica aí em silêncio por 1 ano e meio para testes preliminares e foi publicado, né? Tornou-se público isso no Brasil em 2006. Foi concedido, pelo menos até quando eu fiz essa pesquisa, ainda não, mas já deve ter sido concedido. Então eu preciso até dar uma atualizada nisso aqui. Bacana. Como é que foi esse processo, né? Olha só. Quem depositou foi essa Smart Design, que é uma empresa da Holanda. Então, isso aqui foi criado lá na Holanda em 2003. Não existe patente internacional, esse é um mito, né? Um mito que é repetido por muita gente boa e que fala, eu tenho uma patente internacional. Mentira, porque isso não existe, tá? Ninguém tem patente internacional. Quem criou a patente lá na Holanda imaginou que este produto fosse de interesse de diversas indústrias em vários países. Por isso, ele recorreu a um processo que foi, primeira coisa, ele entrou com pedido de patente lá no órgão holandês, lá da Europa, né? Uma terra maravilhosa, Holanda, né? País lindo. E lá eles fizeram o pedido do registro. Com esse pedido feito, eles resolveram utilizar o sistema chamado de PCT. O que é esse PCT? PCT é um sistema que envolve vários países, é uma espécie de acordo entre vários países, em que um pedido que entra lá, ele bloqueia pedidos sobre este produto ou a produção disso daqui no país por um período de 6 meses, tá? Durante esses 6 meses, a Smart Design avaliou
em quais países ela deveria entrar com o pedido de registro deste produto. Como é que ela faz essa avaliação? Baseado em duas coisas, né? Onde tem mercado para isso e onde existe capacidade produtiva, ou seja, em que lugares do mundo esse produto despertaria o interesse das pessoas e a indústria daquele país teria a capacidade de produzir. E aí ela pede proteção em cada um desses países, aí o processo é individual em cada país. Eles avaliaram que o Brasil é um país que tem capacidade, né? A nossa indústria tem capacidade para produzir isso aqui e equipar bicicletas, por isso eles fizeram um depósito no Brasil, tá? E aí tem aqui o procurador deles no Brasil, que é o Antônio Maurício Arnold, que é o representante legal deles. E quem criou de fato este produto não foi a Smart Design. A Smart Design é uma empresa, né? A Smart Design é a dona da patente. Quem criou foi esse senhor aqui, Cornelis Nicolai, com um nome impronunciável depois, típico da Holanda. Poxa, mas esse cara daqui é um inventor e ele não tem direito a ser o dono da patente? Não, não tem. Esse cara aqui, ele foi um funcionário, ele foi contratado por essa empresa para desenvolver o produto. Então, ele tem direito, sim, a colocar no currículo, a se apresentar como inventor, né, deste produto, mas ele não tem direito a receber os royalties, né? Ele não tem direito a receber os pagamentos feitos por aqueles que querem produzir isso aqui, porque ele foi pago para criar esse produto pela Smart Design e que por isso é a dona da patente, tá ok? Então aqui um processo um pouquinho mais complicado. Atualmente, o país que tem o maior número de pedidos, né, de depósito de patentes é a China. Por quê? A China hoje tem um parque industrial muito diversificado, eles são capazes de produzir quase qualquer coisa. Então, certamente, essa mesma trava, ela tem um processo no INPI chinês, tá? Onde a Smart Design foi lá e solicitou a proteção para que nenhuma indústria chinesa produza essa trava de bicicleta sem que faça o pagamento para eles, tá? É um processo bastante caro porque é um processo para cada país, né? Por isso que as empresas elas dão uma pensada, né? Onde elas vão pedir a proteção para que o processo não fique caro demais, tá? Neste segundo caso, como a trava de bicicleta é totalmente nova, né? Ela é uma invenção que é uma solução para um problema técnico e ela é totalmente nova, tá? É uma patente de invenção e que por isso ela tem a proteção de 20 anos a partir da data do depósito, tá? Lembrem que quando eu disse que era uma patente de modelo de utilidade, ou seja, uma modificação, um aperfeiçoamento, um novo uso do produto, a proteção era de apenas 15 anos. Agora aqui ela é um pouco mais longa, ela é de 20 anos, tá? Então, 15 anos, quando é uma patente modelo de utilidade, e 20 anos de proteção, quando é uma invenção absoluta, tá ok? Está aqui uma carta patente, né, o documento já dado com todos os registros, etc, etc, que garante ao proprietário e ao inventor, né, o direito aí, os direitos legais inclusos no registro de uma patente, ok? Vamos acelerar um pouquinho, que o assunto agora é mais light, mais leve, tá? Dona Terezinha Beatriz foi uma pessoa que, onde ela viu problemas nas atividades dela, ela criou soluções e ela ganhou dinheiro com isso. Por quê? Ao invés de ficar reclamando da vida e tentando fazer gambiarra e mais gambiarra, ela foi tentando criar soluções interessantes para os problemas que ela encontrou em tudo aquilo que ela fazia, né? Ela era uma pessoa que trabalhava bastante na cozinha de casa e ela foi criando coisas. Por exemplo, a dificuldade que é de lavar o arroz e depois escorrer, deixar de molho, lavar e escorrer. É uma chatice.
E aí, o que ela fez? Ela tornou isso uma coisa simples, criando este produto aqui. Durante 12 anos, na verdade, durante quase 20, tá? A gente vai ver depois as extensões, ela registrou este desenho aqui como uma produção intelectual dela. Palmas para Dona Terezinha, que ao invés de ficar reclamando, criou soluções. Durante todo o período de vigência do registro, né, de exclusividade da Dona Terezinha, todo mundo que produziu isso aqui pagou para ela. Ela não produziu nada, né? Assim, ela não criou uma indústria para produzir isso aqui. Ela fez o registro, vendeu, né? Fez o contrato de cessão de uso, né? E as indústrias começaram a produzir isso aqui, vendeu muito, né? Acho que todo mundo deve ter visto isso, muitos devem ter isso em casa, né? E Dona Terezinha ganhou dinheiro com isso. E ela tem um monte de invenções desse tipo. Ela criou uma patente, etc. Não, ela foi lá no desenho industrial, tá? No desenho industrial, a gente busca a proteção só do desenho mesmo, da forma, né? Por isso acaba sendo um processo mais simples e mais barato que o da patente, onde existe toda a descrição do produto, de como ele tem que ser fabricado, né? E, inclusive, se a máquina, né, o produto patenteado, ele cumpre de fato com aquilo que promete. No caso do desenho industrial, a proteção ela é muito mais rápida e ela é usada por quem? Exemplos, indústria de calçados, né? Quando eles projetam um novo solado de um tênis, por exemplo, eles fazem a descrição de qual é a altura, né? De como é que é, como são as dimensões desses desenhos todo. O INPI faz o quê? Verifica se alguém tem um desenho semelhante registrado, se não tem, concedido. Pronto, né? Não precisa comprovar que isso aqui tem eficácia sobre isso aqui. Eu estou registrando só o desenho. O pessoal da indústria de tecidos, eles podem registrar tecidos, texturas de parede? Sim, pode, né? Basta que faça o registro do desenho com aspectos aí bidimensionais. Aqui o aspecto é tridimensional, então tem as profundidades. Aqui só as duas dimensões, né? X e Y, que o professor de matemática mostra para vocês. E isso dá ao dono, né, do registro um prazo para uso exclusivo. Esse prazo ele é de 10 anos, como sempre, a partir do depósito, mas ele é prorrogável por mais 3 períodos de 5 anos. Claro que a cada renovação tem uma taxa que é paga ao NPI. Então vamos fazer as contas? 3 vezes 5, 15, com mais 10, 25. Então a dona Terezinha, lá do escorredor de arroz, durante 25 anos, todas as indústrias que produziram aquele escorredor de arroz que ela projetou tiveram que pagar uma taxa para ela, né? Uma, uma grande sacada. Então, quando vocês tiverem um problema em casa, quando vocês verem alguém reclamando de um problema, é chato fazer isso aqui e tal, pensem num jeito mais legal de fazer aquilo, mais simples, deem uma solução e registrem. Vocês podem ficar ricos com isso, viu? Se quiserem, podem até dividir um pouco comigo. Eu não vou ficar chateado se vocês lembrarem. Olha, aquele cara lá de Taubaté me ajudou, foi ele que me abriu os olhos para isso, tá? Brincadeira. Vamos passar as indicações geográficas. O Brasil engatinha nisso ainda, né? Por exemplo, todo mundo no Brasil produz queijo de Minas, né? Por que que todo mundo pode produzir aquilo, aquele queijo que eu gosto muito, e chamar de queijo de Minas? Porque os mineiros bobearam. Eles poderiam ter feito uma solicitação de denominação de origem e ter criado uma série de restrições. Olha, só pode chamar de queijo de Minas, queijos produzidos no estado de Minas Gerais, numa região geográfica pré-determinada, tal e tal, com leite fresco, e criar toda aí uma regulamentação para aquilo que poderia ser chamado de queijo de Minas. Ah, mas eu não poderia produzir um queijo como aquele e vender? Poderia, mas você não ia poder chamar de queijo de Minas, ia ter que chamar de queijo branco, queijo fresco, alguma outra coisa assim, e eles teriam a exclusividade do nome queijo de Minas, tá? Por quê? Eles não têm porque eles não fizeram um pedido de denominação de origem.
No Brasil, nós já temos alguns, por exemplo, o Vale dos Sinos tem, né? Existe aí uma série de produtos que colocam essa marca Vale dos Sinos porque eles comprovam a procedência, tá? Da mesma maneira, o Cerrado Mineiro criou aí uma denominação de origem e para usar este símbolo aqui, esta marca, precisa comprovar que o clima onde foi produzido é aquele determinado na documentação, o tipo de solo, o manejo, etc. Tudo está de acordo com as regras para usar aí o Cerrado Mineiro, tá? Vamos aos programas de computador. O que é registrado quando alguém cria um programa de computador? Gente, o código-fonte, só isso. Ah, e se eu achar um software legal e eu fizer um igualzinho, mas escrever outro programa para isso? Pode? Pode. Cometo algum crime? Nenhum, tá? Porque a única coisa que é registrável lá no INPI não é a ideia do programa, mas sim o código-fonte dele, tá? É uma proteção fraca, sim. É uma proteção que vem sendo muito discutida, sim. Mas hoje é assim, tá? A legislação só protege o código-fonte. Então, aqui um exemplo. Tá. É obrigatório? Não, não é. Você pode criar um software, comercializar e não ter feito o registro dele. Tudo bem, não é obrigatório, né? Até muita gente acaba não fazendo porque assim, é só o código-fonte, se alguém copiar a funcionalidade do aplicativo, eu não tenho o que fazer. Então aqui um exemplo de registro que foi feito, número do pedido, tá? Os campos de aplicação aqui por códigos, tá? O título do aplicativo, o nome do titular, Associação Paranaense, a empresa que fez o registro, e quem de fato criou o programa, que foi aqui o Marcos Rogério, né, foi uma pessoa contratada por essa associação para criar o aplicativo. Proteção de 50 anos a partir do primeiro dia do ano seguinte à data de criação do programa. Então, o código-fonte não pode ser copiado. Está aqui o documento mostrando aí o tipo de registro. E a gente vai passar agora, infelizmente com pouquíssimo tempo, eu vou falar sobre prospecção tecnológica. Se vocês quiserem, depois a gente pode agendar uma oficina só de prospecção tecnológica, que é um assunto importante, importantíssimo. Que é o quê? O que é essa prospecção tecnológica? É fazer buscas em bases gratuitas ou não de patentes para investigar qual é o estágio atual de produtos de uma determinada área, tá? Para que você veja se você não está trabalhando na criação de um produto que já existe, que já tem proteção, ou para tomar cuidados de não produzir aquilo que não pode ser produzido sem um contrato de transferência de tecnologia registrado lá no INPI. Também muitas vezes, a solução que uma empresa busca, ela já está em domínio público, ela está lá na base do INPI, já caducou o período de exclusividade e poderia ser usado. Vou dar um exemplo rapidinho para a gente fechar aqui o nosso dia, eu abrir para as perguntas, que foi aqui o da... Ó, alguém conhece isso aqui? Não, ninguém conhece. Nossa, vamos avançar para ver se alguém conhece agora, ainda não. Ah, agora todo mundo conheceu, né? Porque é uma história curiosa. A Nespresso, né, essa cápsula foi criada pela Nestlé, né, numa tentativa de ter um produto à venda para bares e restaurantes, ou seja, que os restaurantes e bares tivessem essas máquinas e elas vendessem o cafezinho feito na Nespresso. Não deu certo, foi um fiasco. Os bares e restaurantes acharam o produto muito caro, que eles conseguem fazer um excelente café sem ter a maquininha, e não vendeu. E a Nestlé ficou sem saber o que fazer com isso durante muito tempo, e acabou que ela resolveu vender o produto para residências, né? Acredito que muitos de vocês tenham maquininhas Nespresso em casa. Porém, como o tempo não para, ela acabou vendendo isso, foi um grande sucesso, é um grande sucesso até hoje. Porém, o pedido de exclusividade caducou rápido. E aí, uma empresa que
fez o dever de casa e que mantém aí um pessoal atento, né, a essa prospecção tecnológica, ela sabia que essa patente estava para caducar, que ela teria pouco tempo de uso. Eles iniciaram um processo de pesquisa e desenvolvimento para conseguir produzir as cápsulas com qualidade, e quase que no dia seguinte, ao dia em que caducou, né, que acabou a exclusividade deste produto pela Nestlé, eles lançaram no mercado as cápsulas compatíveis com o Nespresso. Quem fez isso foi a empresa chamada L'Or, foi a primeira, né? Hoje é bastante comum, tem várias empresas aí no mercado que vendem as cápsulas compatíveis com a Nespresso. Mas a L'Or foi a primeira porque eles tinham feito o dever de casa e tinham feito aí o estudo de em quanto tempo a patente iria caducar, tá? Pessoal, eu deixo aqui para vocês os meus contatos, tá? Meus e-mails como agente 15 da Inova. Agradeço a vocês aí pela atenção. Espero ter atendido aquilo que vocês buscavam, né, com essa palestra. Fico aberto a vocês aí para perguntas hoje ou posteriormente. Podem me mandar e-mail, podem entrar em contato comigo. Vocês vão me achar também em redes sociais, né? Basta botar meu nome no Instagram, no Facebook, e vocês podem entrar em contato comigo e fazer perguntas, tá? E hoje, estou vendo vocês aí. Se alguém tiver pergunta, pode fazer aqui. Eu não tenho problema com horário, eu não sei a turma. Peraí. Professor, tudo bem? Tudo. Eu vou deixar que eles conversem contigo, mas antecipadamente, muito obrigado. Sim, nós vamos agendar essa outra oficina contigo. E a nossa gratidão, hoje nós estamos iniciando a semana de comemoração do aniversário da nossa escola. Então, eles agora que estão entrando nessa fase, nós estamos trabalhando com itinerário de pesquisa. E aqui tu tem um grupo seleto que vai conversar contigo, que trabalha com pesquisa há muito tempo. O Henry conhece eles pessoalmente. Eu vou deixar eles conversar contigo. Um beijo grande. Muito obrigado, Paulo, pelo apoio a todos nós aqui no Sul, tá? Eles vão conversar contigo um pouquinho. Ok, obrigado, professora. Podem falar, gente. Não precisa ficar com vergonha. Não, eu só queria agradecer em nome do Grêmio Estudantil também pela palestra, foi muito boa e com certeza todo mundo que assistiu agregou muito conhecimento nessa jornada aí que a Sueli está dando início para a gente de pesquisa. A gente está fazendo vários trabalhos já com o apoio do núcleo do NIT, né? E com certeza foi muito bom ter mais um guia nesse processo. Legal, vocês têm um NIT aí. O Inova, que eu falei, né, para o qual eu trabalho, é o NIT, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica do Centro Paula Souza. Então, se quiserem conversar sobre NIT também, a gente está à disposição aí para ajudar vocês. Eu também criei e coordenei o NIT da Universidade de Taubaté durante uns anos, eu fiquei à frente dele, depois saí disso. Então, tem alguma experiência. Se quiserem trocar figurinhas, podem entrar em contato comigo, tá bom? Viu, Paulo? Porque o nosso maior problema sempre é as ideias acontecem, eles desenham, eles colocam, mas sair do NIT aqui da escola básica para escalar a universidade, nós temos só o ERGS que tem nos dado um apoio, mas como é um órgão público, a gente não consegue escalar, é o que eu tenho dito ao Henry. Os meninos aqui vão lá, desenham, que nem essa senhora do escorregador aí de arroz, eles vibraram aqui, né? Mas nós não conseguimos escalar. Então, qual é a minha ideia? Colocar eles, os agentes, em contato com vocês aí que fazem esse processo e depois eles ganharem aí 25 anos de escala econômica em cima das ideias, porque agora eles têm muitas ideias, Paulo, e eles pensam que é coisa básica, mas é básico mesmo, mas resolve problema. Então, Olha, o nosso NIT desde 2018 ele funciona. Um caminho para isso, né, para esses grupos, é a Escola de Inovadores, né? A gente abre todo semestre, ela é toda online, então vocês, né, por estarem distantes, não tem nenhum problema. E a Escola de Inovadores, ela serve para ajudar a desenvolver o produto também, mas o foco principal é como transformar esse produto em um negócio, ou seja, como levar isso para o mercado,
como acessar editais de fomento, tem dinheiro, né, no mercado para isso, né, para colocar produtos na prateleira, para transformar em empresa. Recentemente a gente teve um edital que foi o FINEP Centelha, no Rio Grande do Sul já teve, no estado, a gente pode até ficar atentos. Inclusive a gente monta força-tarefa de apoio aos projetos. Aqui no estado de São Paulo, dos 200 projetos selecionados, 17 passaram pela nossa assessoria, né? Então a gente pode também fazer isso aí com vocês. Estamos disponíveis para ajudar vocês. Que época do segundo semestre começam as inscrições para essa escola, Paulo? Olha, normalmente a gente abre as inscrições em julho. Aí começa entre agosto e setembro. Assim que abrir, eu te mantenho informada. Tá bom. Porque o que nós pensamos é fazer esse fomento via Grêmio Estudantil e via NIT, né? Tá. Porque nós temos um grupo de alunos que já estão nesse processo desde 2018, né? Então, é super importante essa escalabilidade para eles, né? Legal. Não, assim, a assessoria nova, nós somos em 42 agentes, né? Cada um tem a sua área específica e dentro da Escola de Inovadores vocês contam com o apoio aí de toda a equipe e ela está aberta para vocês, tá? Assim que abrir as inscrições eu aviso. E os grupos que fora, né, antes de começar a Escola de Inovadores, quiserem ter alguma orientação comigo ou com outro colega da Inova, pode entrar em contato comigo, a gente agenda um bate-papo como esse, né? Só que com menos gente, claro, para conversar sobre o produto, tá? Vai ser um prazer trabalhar com vocês. Bom, da nossa parte, muito obrigado, Paulo. Fica com Deus. Não sei se está tão frio aí quanto está aqui no Rio Grande, mas que tenhas um final de semana fantástico e faremos contato, sim. Muito obrigada e um carinho grande, viu? Vocês também. Aqui a gente está com 8 graus, é que o pessoal daqui olha, aí deve estar 0 abaixo de 0. O pessoal daqui faz muita firula só. Mas eu gosto de frio, adoro, né?